Olá a todos, o meu nome é Carlos. Nesse breve vídeo eu vou compartilhar com vocês um pouco a respeito do artigo ao qual eu submeti para esse seminário ibero-americano sobre o processo de criação no ano de 2022, ao qual eu submeti o artigo intitulado Em Penas, Reflexões sobre o processo de criação e escultura. Então, contextualizando um pouco a respeito dessa produção artística, ao qual desagou nessa escrita, é interessante pontuar que esse trabalho trata-se de uma reflexão teórico-poética a respeito de uma série de esculturas em madeira, produzido pelo autor entre os anos de 2021 e 2022. Por isso, essa pesquisa enquadra-se no grupo de reflexões e pesquisas intitulados de O processo de criação artística nas artes visuais, música e artes cênicas. Acredito que esse trabalho tem como objetivo articular de alguma maneira a minha produção artística, essa série, esse recorte específico de esculturas em madeira, com uma relação com o trabalho também de outros artistas modernos e contemporâneos, para existir um diálogo através até mesmo dessas poéticas, métodos de trabalho, até mesmo formal na apresentação do trabalho. Então, durante o texto, eu procuro desenvolver uma reflexão a respeito disso e tentar partir sempre do trabalho e da escrita um pouco mais ensaística, se assim eu posso dizer. Então, a parte do texto que ocupa grande volume no texto seria o desenvolvimento ao qual eu chamo de um gesto mais uma superfície é igual trabalho. Um gesto mais uma superfície, perdão, é igual a um trabalho. Essa pequena forma elucida como esses trabalhos acontecem, e ainda no caso do contato com a madeira. Trabalhamos com uma superfície com diferentes durezas. Se tratando dos procedimentos escultóricos utilizados nessa série de peças realizadas em madeira, o caráter de ensaio se faz presente. Penso que essas peças têm um quê de ensaísticas, como se ao realizá-las investigasse aspectos sutis de um determinado assunto, questões ou situações apresentadas pelo material. É, esses trabalhos ao qual estão sendo mostrados são, de alguma maneira, o cerne dessa discussão. São esculturas em madeiras, realizados ao qual existem desbastes, entalhes que vão, de alguma maneira, deformando, criando sinuosidades nessas madeiras que já têm um formato pré-estabelecido. Todas essas peças, essas madeiras, foram reaproveitadas da construção civil ou de algum móvel que foi deteriorado. Então, isso de alguma maneira já existe ali uma primeira ação, um primeiro tempo de construção formal. Então, é a partir daí que penso e tento construir um exercício de linguagem, um exercício escultórico de tentar deformá-la, criar umas sutilezas, a dobra, a reentrância através dessas particularidades, não é? Porque são madeiras em que elas já têm, como eu já disse, um formato pré-estabelecido, como por exemplo uma viga, que ela tem as suas polegadas já determinadas quando vem da madeireira, e tentar talvez criar uma certa organicidade através dessa ação do artista nelas, assim. Então é como se fosse tentar fazer um contraponto. Por isso o título do trabalho são empenas, não é? Uma empena é tudo que a gente não quer para uma madeira e aqui é uma tentativa disso, assim, de como tentar usar isso ao favor de uma poética e construção de uma linguagem. Porventura, esses trabalhos eles se organizam de uma maneira muito interessante, porque a maioria deles são encostados na parede ou pendurados na parede, assim. Então isso cria uma relação também de equilíbrio, de uma escora, não é? Coisas muito particulares desse universo da madeira e essa relação que a gente tem da madeira com o móvel e também da construção civil. Esse é um artista que eu procuro trazer durante o texto para tentar trazer uma relação com o meu trabalho. Esse é um trabalho do artista Afonso Tostes, um artista carioca, que propõe um diálogo muito interessante com esses trabalhos. Aqui existe uma tensão e um equilíbrio que me interessa para poder pensar essas relações, né, da madeira que também é coletada e também até mesmo formalmente para o meu trabalho e para uma discussão de métier de escultura. Esse é um outro trabalho ao qual aqui é um detalhe, não é? Que dá para ver um pouco mais
no detalhe essa relação dessa ondulação em que a madeira acaba tendo após essas inúmeras ações por meio de ferramentas manuais e também as elétricas. E por último, esse trabalho ao qual é chamado de cervical, né, que busca essa relação também de extrapolação do corpo com a arquitetura, e tudo isso parte de um momento que é muito particular e que aqui eu compartilho também de uma ideia que está presente no texto, ao qual eu fiz uma situação, que é uma fala do artista Nelson Félix, que ele fala assim, que fazer escultura é como se fosse um exercício da linguagem, assim, que quando ele faz, e eu também compartilho disso, que quando a gente faz uma escultura é como se a gente fosse um músico que também gosta de ficar tocando seu próprio violão, seu próprio instrumento para si, para escutar, sabe? Tentar exercer isso como aquele que exercita a linguagem, que tenta fazer isso. Então eu penso a escultura como isso também. Por isso que esses trabalhos, de alguma maneira, tateiam esse lugar de exercício da linguagem, não é? Por isso eu trago minhas considerações finais. Prestar atenção em objetos manufaturados na era da hiperconectividade pode parecer anacrônico. Se os cientistas estão trabalhando para colonizar Marte, acumular criptomoedas, propiciar realidades virtuais e desmaterializar ao máximo um mundo prático em um futuro não tão distante, por que nos debruçarmos em discutir trabalhos em que ainda restam resquícios de impressões do corpo? Trabalhos em que um desejo de atacar a matéria é grande? Talvez pelos pequenos prazeres propiciados por encontros palpáveis, nos quais se revelam as muitas camadas de significado presentes em tudo o que nos circunda. E por último, meus agradecimentos. Agradeço a todas as pessoas envolvidas na organização desse evento, e aqui estão os meus contatos. Muito obrigado.